Vamos dar início, então, ao painel. O título aqui é Generative AI and its Impact on Software Engineering. Então, a gente tem convidados aqui, os nossos painelistas. Primeiro aqui, ó, eu vou chamar na ordem aqui a Edna, tá? Edna Dias Canedo, da Universidade de Brasília. Concurso de Miss. Tá. O nosso segundo painelista é Gustavo Pinto, Federal do Pará. Isso está lá atrás. Isso que Innovation. Tá. E o nosso terceiro painelista, Nabor Mendonça, Unifor, Universidade de Fortaleza. E a gente está tentando colocar um quarto painelista ali para conectar junto com a gente, que vai ser o ChatGPT. Ideia do Nabor, tá? Então vamos ver se funciona. A gente fez uns testes aí, acho que vai funcionar. Vamos ver se a gente consegue brincar um pouquinho com ele hoje, tá? Acho que vocês poderiam se apresentar. Isso. Sim, peraí. Esse negócio está funcionando. Gente, só para começar aqui, eu acho que eu vou ficar aqui, ó. Então, só para começar aqui. Gente, só para começar aqui, rapidamente, meu nome é Elisa, acho que alguns já me viram aí no Coffee Break, né? Então, sou professora lá do ICMC, da USP de São Carlos, né? Então, tem um resuminho aqui, mas não vou ler para vocês, para a gente correr um pouquinho aqui com o tempo. E eu vou pedir para cada um de vocês, depois que for fazer a apresentação, né, tem um conjunto de slides aqui para cada um deles, tá? Eles falaram um pouquinho sobre de onde que eles vêm, um pouquinho da história aí deles, tá? Vamos continuar? Pode ser? Começa quem? Edna? Ok, então, boa tarde, eu sou a professora Edna, eu sou professora da Universidade de Brasília, eu tenho trabalhado com engenharia de software, e um foco em engenharia de requisitos e engenharia empírica. Pode passar. Ok. Bom, por que eu estou nesse painel? Eu vou falar um pouco, né, das preocupações éticas relacionadas ao uso, né, da IA generativa. Então, nos últimos anos, eu tenho trabalhado com questões éticas, né, no contexto de IA. Então, em conjunto com um aluno, nós fizemos uma revisão sistemática de literatura para identificar os guias, os princípios éticos em IA e as ferramentas que existem para poder apoiar a implementação desses princípios, né, no processo de desenvolvimento de software. Então, durante esse trabalho, nós identificamos 39 guias, né, que existem, e muitos deles são oriundos da própria indústria. A União Europeia também tem todo um guia relacionado aos princípios éticos. E aí, dentro desses princípios, nós identificamos 10 princípios que precisam ser observados quando do desenvolvimento de aplicações no contexto de IA. E agora, né, então, com o avanço do uso da IA generativa, a gente tem que ter algumas preocupações, né, em relação a como que nós devemos observar esses princípios e quais são os impactos, né, que podem existir quando não se é observado, principalmente, né, quando a gente está falando aqui no contexto da engenharia de software, por parte dos desenvolvedores. Então, essas preocupações, né, elas têm, né, que ser observadas no contexto dos riscos que podem ocorrer quando, né, do uso dessas aplicações. No princípio, né, relacionado à privacidade, então, a gente tem que estar atento às preocupações de privacidade e confidencialidade dos dados, né, quando desse desenvolvimento, as preocupações relacionadas à propriedade intelectual, né, que está relacionado ao princípio da IA de responsabilidade. Então, esse princípio ele está presente em todos os 39 guias que nós identificamos na literatura, então é algo que precisa se garantir. A gente tem as preocupações relacionadas à colaboração do trabalho, né, que é o princípio do bem-estar social. Então, a colaboração ela precisa ser mantida dentro desse contexto.
as preocupações, né, com a substituição da força de trabalho, em que a gente tem o princípio da beneficência, que ele precisa, né, estar presente também nessas aplicações. E aí a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre cada um deles. E o princípio, né, dos vieses que podem ocorrer quando do uso. Então, em relação às questões de privacidade e confidencialidade, né, nós temos aí diversos riscos que podem ocorrer e que precisam ser observados. Vão desde a violação da privacidade dos dados, né, como a disponibilização de informações que são privadas das organizações e que essas divulgação de informação pode acarretar uma série de problemas, em que pode ir desde a violação, né, de informações proprietárias, quanto à divulgação, né, do usuário. Então, boa parte das aplicações, né, dos modelos que usam, das aplicações que usam os modelos de IA generativa, eles trabalham com informações pessoais. E essas informações pessoais privadas, elas precisam, né, estar aderentes à legislação. No caso da GDPR, já existe um guia específico, né, para as aplicações de IA, e iniciou-se, né, pela OECD agora um guia para as aplicações de IA generativa, em que é um pouco mais complicado você solicitar a retirada das informações pessoais de uma aplicação. Então, como esses modelos eles usam uma grande massa de dados e eles contêm, né, podem conter informações pessoais, se torna mais difícil você identificar e você solicitar a retirada dessas informações. Então, as organizações elas precisam estar atentas a esse princípio, porque elas precisam, né, garantir a privacidade dos direitos dos dados dos usuários. Em relação à propriedade intelectual, esse princípio da responsabilização, então, nos modelos de IA generativa, como normalmente, né, o código é gerado por uma terceira parte e não é atribuído a sua autoria a um determinado usuário, né, dentro das organizações, normalmente, é preciso ter uma pessoa responsável, né, por assumir uma determinada autoria. Esse princípio nem sempre é possível de ser garantido. Então, o que pode ocorrer, né, você não ter uma atribuição do direito autoral de uma determinada solução, ou já existem casos também em que algumas informações proprietárias de empresas são divulgadas e usadas por outras empresas, acarretando aí uma série de preocupações, né, e de problemas legais relacionados à responsabilização. A parte de colaboração do trabalho, né, já existem casos que há uma diminuição das interações humanas. Então, o princípio, né, da beneficência do bem-estar social, do bem comum, ele não é garantido quando se usa esses modelos, e isso proporciona aí uma diminuição da empatia, da falta de interação social. Então, como, com o uso da IA generativa, a gente tem a possibilidade, né, de ter uma comunicação, uma interação um pouco mais rápida com esses modelos e a ter acesso a informações que antes a gente provavelmente iria necessitar consultar uma pessoa mais sênior dentro de uma equipe, a gente, por si só, diminui e não tem essa habilidade tão expressa quando se usa esses modelos. Então, isso pode, né, acarretar aí nessa perca de conexão humana que deve existir entre os membros de uma equipe, e muito voltado para essa parte da comunicação, que é algo que é tão sempre, né, em todas as áreas, né, tem essa necessidade que uma boa comunicação ela pode facilitar uma série de outras atividades e tarefas, né, que a gente pode desenvolver. E, claro que, para os times de desenvolvimento, isso não é diferente. Eu, particularmente, eu não gosto desse negócio que vai... Por isso que eu estou botando logo tudo. Porque o meu tic-tac, opa, não vai funcionar. E já só foi eu falar, eu baguncei. Agora eu não sei como é que eu volto para o outro. Qual que é? Obrigada, Elisa. Esse negócio é difícil. Pronto. Aí, uma outra preocupação é, né, com a substituição da força de trabalho.
né? Por que eu vou contratar uma grande quantidade de desenvolvedores se com o ChatGPT, né, ou alguma outra ferramenta de IA generativa, eu consigo ter, né, uma produtividade muito maior, uma criatividade maior do que, né, eu trabalhar com um conjunto, né, determinado de, por exemplo, de engenheiros de software. Então, também já existem, né, várias diretrizes preocupadas com essa questão, né, de você ter aí uma substituição da força de trabalho, provavelmente, né, derivada do uso desses modelos de IA generativa. Obrigada, Elisa. E aí, depois, a gente, né, vem para uma questão que é uma preocupação que já temos aí vários casos relatados, né, relacionados aos vieses que podem ocorrer do uso dessas aplicações. Então, esses vieses, eles vão desde, né, a questões demográficas, a confirmação de vieses que podem já existir. Então, como a gente trabalha com um modelo que tem uma grande massa de dados, e normalmente esses dados, né, eles podem receber alguma anotação de um determinado usuário, então eles podem expressar cada vez mais esses vieses que estão, né, já impregnados nos dados, e, a partir que o modelo vai aprendendo, isso vai se acentuando. Então, já existem aí relatos, né, da gente ter problemas relacionados a grupos minoritários que são, né, constantes das aplicações e que sofrem esse tipo de viés. A temporalidade dos dados, então, alguns dados são treinados para um determinado período de tempo, e essa informação, em um determinado momento, ela não passa a ser mais uma informação, né, atual e verdadeira de ser utilizada. Ok. Tranquilo. E a questão até do viés, né, ideológico e político. Então, muitos modelos eles são treinados de acordo com o que um determinado usuário, né, crê, e aí isso pode reforçar esses vieses. Então, né, quando você está trabalhando com uma determinada ideologia que você está esperando aquela resposta, você pode alimentar esses dados que vão ser treinados para reforçar esse seu sentimento. Então, essas preocupações, elas, né, estão presentes dentro, né, quando você relaciona com os princípios éticos que devem ser considerados no contexto da IA. E aí, eu lendo mais recentemente um trabalho relacionado à ética, ele, né, esse autor, é um artigo desse mês de setembro, ele mapeou, né, alguns princípios e problemas que podem ocorrer e algumas formas de mitigá-los. Só que, às vezes, quando a gente fala como é que eu vou implementar um princípio ético, né, no meu processo de desenvolvimento de software, porque eles são muito abstratos, não tem ferramentas para apoiar. Então, nesse levantamento em que nós identificamos esses 39 guias, né, e os vários artigos relacionados à ética, a gente tem muitos agora na linha de requisitos, na área de engenharia de requisitos, e o principal desafio, assim, que a gente identifica é como que a gente vai implementar. Porque tem princípios que, como é que eu vou garantir, por exemplo, o princípio do bem-estar? Né? É um princípio que é um pouco mais complicado. O princípio que é considerado um pouco mais palpável de ser implementado, que é o princípio da privacidade, a gente também tem diversos relatos na literatura e desafios que não é possível você implementá-los todos por completo. Então, essa preocupação, em termos, né, de Brasil, ela aumentou um pouco mais depois da LGPD, mas já vem já de um bom tempo, né, desde a GDPR, desde 2016. A gente tem diversos trabalhos, né, que relatam as dificuldades de você implementar, né, os princípios legais, né, como da GDPR e da LGPD, e que os princípios legais eles são muito aderentes aos princípios éticos. Então, no mapeamento dos princípios legais para os princípios éticos, né, eles são bem parecidos e difíceis de ser implementados. Então, fica aí, né, um desafio, isso abre uma série de discussões de como que a gente pode, né, ou propor algum guia ou alguma ferramenta que venha a facilitar a implementação desses princípios éticos e minimizar o impacto do uso da IA generativa. Então, acho que abre aí uma gama de itens que precisam ser investigados e que a gente precisa colaborar para poder facilitar, né, a compreensão desses princípios e como a gente pode apoiar as equipes de desenvolvimento de software na implementação deles e podermos, né, não estar
infringindo alguns desses princípios. Tá. É isso. Tá, joia. Obrigada, viu, Edna? Agora vamos passar para Gustavo, na ordem. Isso. Posso pegar? Oi, pessoal. Boa tarde. Eu suponho que me convidaram para esse painel por conta do trabalho que eu tenho feito mais recentemente numa empresa chamada Zup. E eu vou fazer um pouco aqui de bizu, mas não é uma venda, tá bom? A gente tem alguns motivos para construir algumas ferramentas que são fortemente baseadas nesses SLMs, né? Então, talvez vocês já estejam familiarizados com algum desses desafios. Por exemplo, respostas muito genéricas, né? Você pergunta alguma coisa e a resposta meio que não te ajuda. Você tem mais trabalho para melhorar a resposta do que usar a resposta. Além disso, para assuntos ligeiramente mais desafiadores, o esforço do input do usuário, prompt, ele tende a ser também desafiador. Então, alguma das pessoas com quem eu já conversei, às vezes fala, pô, para escrever um prompt desse, eu prefiro fazer o trabalho do que ficar melhorando o prompt. Além do que, a qualidade do prompt ela está intrinsecamente ligada com a qualidade da saída do prompt. Então, se você escreve um prompt ruim, você tende a ter um resultado ruim. E um outro problema é que, embora eles sejam treinados em bases massivas de código, de archive, de Wikipedia, de verbetes, etc., eles não entendem nada do seu trabalho na sua empresa, porque os dados são privados. Então, quando você está numa empresa que usa uma API interna, que tem um catálogo de APIs interno, você não consegue pedir para o GPT e seus amigos para manipular aquela API, aquele catálogo de API, porque ele não sabe da existência dele. Então, essa aí veio a problemática que veio a culminar nesse produto aqui, que hoje em dia está até numa wishlist, se vocês tiverem um pouco mais de interesse e depois de eventualmente testarem, a gente fica mais do que agradecido com o feedback. Qual que é a ideia desse StackSpot? Eu vou falar rapidamente, aqui também não é uma venda. A StackSpot é um produto da Zup e tem esse ramo de StackSpot AI. Esse StackSpot AI é justamente um desses geradores de código, geradores de conteúdo, que tenta minimizar esses problemas aqui, esses problemas que eu apontei aqui, né? Então, como é que isso funciona? A ideia desse gerador de código especializado é que ele vai, por exemplo, guiar tarefas de modernização. A Zup é uma empresa que tem um catálogo grande de clientes bancários. Então, clientes bancários geralmente trabalham com software bem antigo. COBOL é coisa que não sai, né? Então, muitas das demos que a gente faz para potenciais clientes é para a gente motivar a modernização desse código COBOL para tecnologias mais recentes, né? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente tem catálogos de trechos de código em COBOL e a gente faz algumas, vou mencionar brevemente depois, algumas técnicas de enriquecimento nesses LLMs para poder transformar aquele código COBOL para um código que possa ser utilizado na linguagem que vocês mais gostem. Além do que, tem outras ações do dia a dia ali, né, como, por exemplo, criar um teste. Né? Todo dia tem que criar teste. Refatorar, todo dia tem que refatorar. Todo dia tem que documentar. Né? Então, essas tarefas do dia a dia, a gente também enxergou uma oportunidade de automatizá-las de forma contextuais. Então, toda vez que eu tiver que fazer um negócio desse, eu não preciso falar, olha, GPT, você faz um teste assim, você faz uma documentação desse jeito. A gente fez lá uns wrappers da vida ali. E, por fim, um outro destaque que a gente gosta de fazer é para a tentativa de forçar alguns usos de padrões. Né? Então, para as equipes, tem maneiras de escrever códigos especializadas, com indentações, com nomenclaturas, com diversos tipos de padrões. E a gente também pode tentar, né, forçar o uso desses padrões. Eu falo tentar porque não é garantido. Né? Então, esse aqui é mais ou menos a cara inicial do produto. Né? Então, tem uma plataforma que a gente alimenta ela com dados de catálogos de APIs, dados de trechos de código que a gente acha que seja relevante para aquele determinado time, ou, inclusive, documentações, requisitos, o que você achar que seja importante para esse time.
Depois que a gente alimentou a plataforma com essa documentação que a gente acha que é relevante, a gente tem um plugin, né, para as ideias mais famosas que fazem o uso desse conteúdo que está armazenado de forma a enriquecer o prompt que a gente gera. Tem um nome de algumas técnicas específicas para isso, mas o que a gente gosta de falar é que é um enriquecimento de prompt. Em vez de você destacar tudo o que você quer, você pede para o usuário o input, e desse input do usuário a gente tenta encontrar quais são os documentos mais relevantes, enriquece o prompt com esses documentos e manda para algum LLM para poder gerar a resposta. Então, aqui tem um overview bem breve, bem abstrato de como é que funciona esse negócio, né? Então, tudo começa aqui desse início aqui, que são os documentos privados. Lembrem que o LLM que vocês usam não sabe nada dos documentos privados de vocês. Então, esses documentos privados aqui, eles são transformados num vetor numérico, que a gente chama de embeddings, e desses vetores numéricos a gente armazena em um banco de dados que aceita tipos vetoriais. Depois que esses dados privados são armazenados em bancos vetoriais, a gente consegue ter um input de um usuário, aqui, por exemplo, a Elisa, que ela vai usar aqui a plataforma para fazer alguma consulta, algum input, por exemplo, gere um teste unitário, somente isso. Ou gere um boleto bancário, somente isso. E essa consulta da Elisa vai também se transformar num embedding que vai fazer uma consulta lá naquele banco de dados, que é uma consulta simples, com alguns operadores novos, aqui, como esse aqui, que é o de comparação de similaridade. Tem uma técnica lá que tenta encontrar quais são os vetores que estão mais próximos, de acordo com uma determinada distância euclidiana, e, dependendo do resultado dessa busca, a gente consegue encontrar, num plano, aqueles documentos que estão mais relacionados com a busca da Elisa. Então, com essa informação desses documentos relevantes, limitado a 3, a gente alimenta a OpenAI, e a OpenAI faz o resto do trabalho dela, e a gente devolve o trabalho gerado por esse negócio para o usuário. Isso aqui é uma visão geral que funciona para esse produto, mas funciona, acredito, para muitos desses chatbots que vocês estão vendo por aí, que utilizem LLMs e diversas outras produtos e protótipos parecidos. Entendido isso, a gente está construindo esse produto, chuto, há 3, 4 meses, e a gente já conseguiu entender que, às vezes, a construção de um produto desse tem algumas particularidades. Por exemplo, a OpenAI ela é literalmente fantástica, né? Então, muito do trabalho de utilizar os modelos é através de APIs. Então, eu, como leigo em inteligência artificial, eu posso fazer algumas consultas nas APIs de um LLM como a OpenAI, como consultas que eu faço a qualquer API de terceiro. E essa abstração facilita muito a falta de obrigatoriedade de dominar as técnicas de inteligência artificial. Além disso, a gente sabe que a OpenAI ela é um LLM robusto, mas a gente sabe também que ela tem muitas deficiências. Por exemplo, gerar testes com a OpenAI ainda é muito ruim. EvoSuite, que é um projeto que cria testes de unitário há mais de 10, 15 anos, sei lá, tem cobertura muito melhor que da OpenAI, porque a OpenAI não faz coisas simples como execução simbólica. Então, para alguns tipos de tarefa, não dá para usar a OpenAI. Então, ou a gente usa um terceiro, ou alguma LLM, alguma outra LLM, e aí os problemas vão se complicando, porque a gente tem, eventualmente, multi-LLMs sendo utilizadas no mesmo produto. O outro problema, que talvez vocês já devem saber, é que é muito difícil reproduzir as coisas que a gente faz. Se é difícil reproduzir aquele código que eu gero, como é que eu testo, né? Como é que eu depuro? Como é que eu avalio a qualidade do código gerado? Tem algumas métricas de processamento de linguagem natural que dá para utilizar, mas não são a mesma coisa de eu fazer um teste de unidade para saber se o valor esperado é igual ao meu retorno. Além disso, o modelo alucina, né? Alucina durante as demos. A gente tem demos com os superintendentes de banco e o modelo não responde como a gente queria, a gente fica com aquela cara de né, acontece. E, por fim, tem alguns problemas que eu considero interessantes do ponto de vista até de experimentação de pesquisa, que eu desconhecia, como, por exemplo, o overflow
da quantidade de tokens do prompt, né? Então, quando você vai se comunicar com alguns desses serviços, você tem um budget de tokens que você pode utilizar para enviar e responder e receber as suas respostas. Só que, se você não controlar, você facilmente estoura, né? E, dependendo do modelo, dependendo da informação que você passa, isso é uma informação variável de controle que você precisa ter. Então, dito isso, a gente acredita fortemente que esses geradores de códigos especializados eles podem muito acelerar a vida da pessoa que desenvolve software, mas a gente ainda é muito refém de modelos como esses da OpenAI, que, por um lado, facilitam muito, por outro lado, é uma venda fechada, né, que, para sair deles, é muito difícil. E aqui eu encerro e passo a palavra para Elisa. Obrigada, meu Gustavo. Gente, só continuando aqui. Muitíssimo interessante exemplo do Gustavo, aqui com mão na massa, né, desenvolvendo esse sistema. E esses e outros sistemas batem muito de frente com as questões éticas que a Edna colocou, que a gente não pode esquecer. Então, vou passar a palavra para o Nabor. Fique à vontade. Obrigado, Elisa. Boa tarde a todos. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou professor da Universidade de Fortaleza e cada um trouxe uma perspectiva diferente. A minha, porque, coincidentemente, na pandemia, eu resolvi que eu queria voltar a ser programador e cansei de só mandar o aluno implementar o que a gente queria. Eu comecei com Python e o que faço de útil? Fazer análise de publicação de vocês, artigos sobre o que o pessoal está pesquisando no SBS, quem se autocita, mais coisas do gênero. E aí, depois, não, agora eu quero aprender JavaScript, que é o ruim ou bom é o que todo mundo programa, eu quero conhecer JavaScript, o pessoal adora xingar JavaScript. Eu quero aprender JavaScript, qual a desculpa? Eu vou fazer um plugin para o Chrome, que aprende JavaScript, aprende o Chrome para fazer alguma coisa interessante. E eu fiz, quem me viu por aí, fazendo merchan, eu fiz um plugin para o Chrome que chama Quelats, que é maravilhoso para quem ama e odeia o Qualys. E esse plugin eu comentei rapidamente na palestra do Roberto, né, do Lua. Segundo o Chrome, eu tenho 10 mil e pouco, quase 12 mil usuários semanais. E que é outra história, mas por causa disso, o plugin foi feito no final do ano passado e eu continuei trabalhando nele esse ano, quando veio o boom das IA generativa para código. Então, eu comecei, assim que eu soube, comecei a fazer programando, usando os modelos generativos, em particular o ChatGPT 3,5. Eu estava na fila da licença do 4, assim que surgiu, ficou um tempo fora. Quando abriu, eu paguei. Eu, geralmente, com um grupo de colegas, muitos aqui, quem já tem o 4, eu era um dos primeiros que tinha. Muita gente aqui, por exemplo, que usa ChatGPT. Quem aqui tem a licença do 4, o pago? E quem dos que usa o 4 usa irregularmente o que antes chamava Code Interpreter e agora chama Advanced Data Analysis? Até quem usa o 4 não conhece. Essa é a melhor feature do ChatGPT para quem quer fazer qualquer coisa com ele, inclusive analisar dados. Então, vocês estão perdendo a oportunidade, até quem está pagando. Então, por causa dessa minha experiência pessoal, porque o plugin é uma coisa pessoal, e eu usava aí, eu entrei de gaiata aqui nesse painel também, então eu vou falar um pouco da minha visão pessoal, né? Quem veio na palestra de Eduardo Almeida na terça-feira à tarde, Sérgio me deu um título que eu não sabia que eu tinha. O Eduardo usou uns memes, eu cheguei atrasado. Sérgio falou assim, Eduardo é o segundo melhor apresentador de meme, porque o primeiro é o Nabu, que acabou de chegar ali. Aí jogou pressão para o meu painel. Como é que eu tenho que botar meme nesse painel, né? Então, de novo, é a minha experiência desde quando eu soube, 7 ou 8 meses, ChatGPT 3 e 4. E aí eu fui atrás dos memes que eu mais gosto de ChatGPT, tem os clássicos, né? Mas que eles refletem a minha experiência também. Imagino que reflete de muitos de vocês, alunos. Esse é o clássico, né? Eu usava muito o Stack Overflow antes do ChatGPT. O Stack Overflow comigo está ali, daquele jeito, nesse momento. Está tristinho. O Grammarly me manda mensagem toda hora, você não está usando, você não está mais usando, porque eu estou com a licença ativa, ele está com medo que eu não renove, né? Fica literalmente enchendo o meu saco, né? Esse também é clássico, que o pessoal adaptou para o ChatGPT, vocês devem conhecer, né?
que é o fato de ele ser um mero copiador de código, né? E aí, como é que é? O pessoal copia código, programador que não faz o código do zero, original, né? Mas esse último é o meu preferido, porque eu imagino, eu não estou no mercado, eu sou professor, mas eu imagino as entrevistas de emprego. Vocês que são alunos novos, né? Às vezes ele manda fazer uma tarefa, pode usar o ChatGPT, não pode, né? Esse é o meu predileto, né? Porque qual é a linguagem que você programa? Qualquer uma. Hoje eu programo em Rust, em Go, em Julia, em Lua. Me diz o que você quer, eu te entrego o código funcionando. Então, o que vocês dizem na entrevista de emprego? Parêntese. Muitos aqui são professores. Quem aqui faz prova e deixa os alunos usarem o ChatGPT, Google à vontade, não importa a matéria? Você viu que quase ninguém? Né? É uma questão interessante. Eu sempre fiz prova com consulta. Eu falei, e as minhas provas eram difíceis porque discuta até que ponto tal coisa se relaciona com outra coisa. Os alunos achavam chato, porque eu não sei o que o senhor quer que passe na sua cabeça. Pense numa questão fácil de responder com o ChatGPT, discuta até que ponto tal coisa se relaciona com tal coisa. Então, ele quebrou as minhas pernas completamente, para qualquer assunto. E eu faço prova com o ChatGPT. E eu estou conseguindo que nem todo mundo tire 10. Porque eles não conseguem. Eu queria dar 10 para todo mundo. Então, vou falar rapidamente dessa minha experiência. Como o tempo é curto, eu juntei slide com exemplos concretos lá da minha ferramenta, com código JavaScript bem raiz. Só que não vai dar tempo. Então, se vocês acharem que der tempo, eu posso pular. Mas, então, e nem vou falar de prompt, de engenharia de prompt ou de erro. Eu, como usuário programador, como é que eu me sinto depois que esse ChatGPT veio para me ajudar a programar, que era uma coisa que eu fazia, ia no Google, ia no Stack Overflow. Como é que é a sensação? E aí não dá para fazer de outra coisa, para juntar coisas que eu adoro, que é filme, e falar de metáfora. Eu espero que funcione. Tem um plano B, vamos lá. Como é que é se sentir no ChatGPT? É como estar no Matrix. É literalmente isso. Não importa o som, tem legenda, é 30 segundos. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Let's go. É literalmente isso que eu sinto quando eu uso o ChatGPT. Eu não peguei a resposta e copiei. Parece que eu é que fiz. Eu é que sou esse, eu que estou empoderado. Né? E aí eu falei, se eu copiei / aprendi, então eu sei. Agora sou eu. Né? E aí é literalmente isso. Eu tenho uma tarefa de programação, que eu não faço ideia como é que resolve. Eu aciono o ChatGPT e digo o que eu quero, eu especifico os meus requisitos da minha tarefa, eu faço o meu prompt. Ele tem uma interface amigável para conversar comigo, mas ele é só a interface, por trás eu tenho um modelo de conhecimento de programação, né, que vai casar com a minha tarefa. E aí o ChatGPT, se tudo funcionar, vai me dar uma resposta que eu vou consumir, e a partir de agora eu sou o programador que sabe resolver aquela tarefa, e aí eu chamo o Neo e falo, let's go. Obviamente que esse é o caminho feliz, né? É quando tudo dá certo, nem tudo são flores, o Gustavo falou, todo mundo que tem essa experiência aqui em programa. Eu tive uma discussão interessante hoje com o Igor, o Stein, que é assim, o quanto a interface de linguagem natural do ChatGPT vai quebrar a barreira daquela programação algorítmica que muita gente, aluno de programação no início, não gosta, quer fazer os passos. O quanto fazer linguagem natural, abstraiu, ou, na verdade, o prompt bem feito é uma programação, é um prompt estruturado, então você está programando numa outra linguagem, isso aí não vai ajudar a trazer a computação para mais gente que diz que não gosta de computação. Essa é uma questão meio em aberto, mas, obviamente, nem tudo, estou encerrando, nem tudo são flores, tem que ter os agentes, que você tem que ficar nessa matrix maravilhosa que você aprende tudo muito rápido, eles estão sempre nos teus calcanhares, para te atrapalhar. O Gustavo já adiantou alguma coisa, a Edna também.
é, primeiro, que o conhecimento do modelo é limitado ao período de treinamento, e o ChatGPT não cansa de repetir isso para a gente, né? A questão do prompt e a experiência de programação, não só de como fazer o prompt, mas eu descubro quando a resposta não está correta, Gustavo, é que eu não fui claro, e naquilo que ele não é claro, ele tem margem para variar. Aí eu digo, não era bem isso que eu queria, eu tenho que refinar o prompt, refinar a solução inicial que ele me deu. E esse processo iterativo que é a melhor parte de usar o ChatGPT. E com isso você vai aprendendo também aquela programação. E aí o Gustavo comentou do limite dos tokens, né? Se você pegar, analisa esse código, for muito grande, vai estourar o token. A OpenAI, na API e no ChatGPT, na interface, tem esses limites, né? E token é um número que não é exatamente strings, então tem uma continha que se faz aí. Mas uma coisa que eu acho curioso para programação é quando não está dando certo e eu insisto, ele é persistente, ele fala, vamos lá. Aí eu digo, não deu certo, você pode, no início, eu falo assim, você vai conseguir, você vai fazer melhor. Eu acredito em você, né? Aí não dá certo, eu falo, não está dando certo. Aí a coisa começa literalmente a degenerar. Eu tenho que dar o refresh na tela e vamos começar tudo de novo. Porque ele começa a ficar em loop, ele circula, vamos tentar essa outra API, vamos tentar essa outra biblioteca. Aí eu chego a dar refresh na aba toda e vamos começar do zero, né? Ou então não vai ter como resolver. Então, essa degeneração, e eu não sei se contribui o fato de eu começar a ficar frustrado na minha interação com ele. Pô, você tá demorando hoje, né? Tá difícil. Você resolveu melhor ontem. E eu acho que isso contribui para a degeneração, não sei. Então, eu estou deixando ele com burnout, quando eu estou, pelo jeito. Para encerrar, tem muita coisa na internet sobre o ChatGPT. Mas duas coisas bem fresquinhas que saíram agora em setembro, talvez vocês não conheçam, vale a pena. Um blog no Newstack, que é um blog, que é como usar o ChatGPT para programar, ensina você a programar. E lá nesse blog que ele tem a metáfora do Matrix, eu estou dando os créditos. Por isso que tem um helicóptero ali. Esse blog é bem recente. E saiu, está fresquinho da O'Reilly, quem está na lista vai receber o e-mail, óbvio. O programando com o ChatGPT 4, API e tudo mais, fazendo apps, né? Esse também está saindo agora em setembro, não sei nem se já está em pré-venda ou está em venda. Descobri recentemente, então, para quem não conhece, fica a dica aí. Se der tempo, dependendo do que vocês têm interesse, vocês escolheriam a pílula vermelha ou a pílula azul para esse painel. A pílula vermelha me mostra código, me mostra prompt, me mostra exemplo. E a pílula azul, não, vamos ficar só conversando no abstrato, né? Aí vocês decidem se o tempo deixar e a nossa moderadora permitir. E para encerrar a minha parte, voltando a palavra para o painel e para vocês, eu deixo uma opinião / provocação, né? Que se o ChatGPT e as IAs generativas já são engenheiros de software melhor que vocês, tá? E, como último slide, para uma pergunta que tem intrigado parte dessa conferência desde hoje de manhã, né? O que é essa balbúrdia que está circulando por aí, né? A balbúrdia foi revelada, a balbúrdia está aqui e agora. Obrigado, Elisa. Você vai apontar? Gente, isso não estava combinado, não, viu? Vai conseguir fazer meu computador funcionar? Não deixa, não vou conseguir fazer o survey online, ó. Tá, mas daí você colocou o chat para falar? Não está funcionando nada. Vamos fazer só interação com a plateia. Não, já está muito em cima. Vamos abortar, infelizmente. Gente, seguinte, o chat GPT falou que não podia vir, infelizmente. Tá, a gente não conseguiu conectar aqui. Tá. Gente, perguntas então? Vamos continuar. Dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário? Perguntas para os nossos painelistas? Lá. O microfone, por favor. Isso. Quem que levantou? Lá, ó. Depois tem Vinícius lá atrás, tá?
tem Guilherme. Vinícius Guilherme. Vou ter que anotar esse negócio. Algumas empresas proibiram o uso de ChatGPT em virtude do input de dados, né? Porque pode acontecer de eles imputarem código que é propriedade intelectual da empresa. Inclusive algumas empresas grandes, com milhares de funcionários. Só que, na minha opinião, isso é adiar o inevitável, assim, minha opinião pessoal. E também como que controla isso, né? Como que vai proibir, como que vai coibir, apesar de estar na política da empresa, um funcionário que trabalha remotamente de não usar o ChatGPT? Então, queria saber assim, a opinião de vocês sobre isso, por essas questões de algumas empresas e como vocês veem essa situação de algumas estarem proibindo, mas é uma situação que não sei como vai funcionar em longo prazo. Bom, provavelmente deve ser por conta das atribuições legais. As organizações que ainda não possuem um responsável por garantir a conformidade, ela não tem como permitir o uso, né? Então, pelo menos o que eu tenho lido na literatura, né, e vi alguns relatos também de algumas organizações, não tem como você atribuir a responsabilidade, né, ao empregado, né, ao funcionário que está utilizando e está colocando informações ali no prompt, que são informações privadas. Então, enquanto não tiver um apoio da legislação determinando como isso deve ser atribuído, como que exige a responsabilidade, né, da divulgação das informações, elas não têm como garantir esse princípio ético. Então, se deixar, provavelmente os dados, né, vão ser disponibilizados no prompt. Então, não tem como se você, né, a proibição não garante que a pessoa não irá fazer. Até porque não tem como atribuir a responsabilidade. A divulgação, o código vai ser gerado por um terceiro e não tem essa responsabilização. Então, é um dos problemas, né, dos princípios que não são atendidos ainda com o uso da IA generativa. Tá, joia. Obrigada. Hein? Você quer comentar? Não? Podemos passar, então? Sim, vai lá. Então, tem uma parte de conteúdo que é, obviamente, privado, que a gente faz o upload e a gente alimenta os prompts, né? Tem um time de legal lá, né, que eles já foram atrás dessa informação e até onde se sabe dos termos de uso. A OpenAI não usa essa informação para treinar novas versões dos modelos. Mas tem diversas outras situações, inclusive de utilização desses produtos derivados de OpenAI em locais que têm, por exemplo, sanções com os Estados Unidos. Então, você não pode haver comercialização desses produtos nessas localizações por conta de embargos. Não, já está assinado para a empresa toda o ChatGPT 4. O Copilot tem, tá todo mundo já. Em que sentido? Não. Um dos problemas é esse. Mesmo você tendo o legal leader, a organização tem que garantir que isso seja monitorado. Porque, por exemplo, na União Europeia, né, na nova legislação que está sendo criada com a GDPR, uma das funções do legal leader vai ser fazer essa verificação. Porque não adianta eu ter uma política dentro da organização dizendo, né, que pode ser usado, mas que o funcionário ele vai ser responsável se caso haja, né, algum vazamento da informação privada. Então, tem que ter também esse monitoramento. Então, acaba sendo muito complexo, né, porque você permite usar, você tem o responsável por verificar a legalidade desse uso, mas ele tem que ser monitorado. Porque a responsabilidade, quando se tem o legal leader na organização, ele é a pessoa responsável pela divulgação dos dados privados, porque ele é que tem que garantir o monitoramento.
E aí a organização, né, normalmente deixa isso muito claro na política de segurança da informação. Então, se a ZUP não tiver esse monitoramento, como é que vai garantir, entendeu, que um dado foi divulgado e quem vai ser o responsável? Porque esse é o problema. Não, só também. Gente, vamos passar para a pergunta lá atrás. Tá. Vinícius. Ficar em pé para ficar mais fácil. Primeiro, agradecer, né, a SES e a organização por proporcionar esse espaço de discussão de um assunto que estava conversando até com o Márcio mais cedo. Foi a primeira vez em 2 décadas, né, Márcio, que a gente está vendo uma empresa do porte do Google não ser nem arranhada, né, mas isso atacou bem forte o domínio dela como um todo. A minha pergunta vai um pouco aproveitar as 3 diferentes perspectivas que a gente tem aqui, vai sobre inovação, né? Qual o impacto que vocês veem do uso de ChatGPT como uma ferramenta para aumento de produtividade de resposta, né, de resultado e, consequentemente, de produção, no tocante à inovação, já que o desenvolvimento das respostas a algoritmos, por exemplo, parte de padrões que ele já tem, né? Qual o impacto que isso traz para a inovação de produção de novos algoritmos, eventualmente otimizações, etc.? O que é que vocês veem nesse sentido? A parte do beabá, né, acho que ela está bem coberta, né? A gente consegue fazer muito do basicão. Mas eu acho que a parte da aceleração, da inovação, ela poderia ser complementada também, porque para existir a inovação tem o processo de criação de protótipos, testes, teste A/B, não sei o quê. Então a gente consegue acelerar todo esse processo, mas não necessariamente as ideias que vão ser testadas, mas o processo de construção, teste, joga fora e faz de novo, eu acho que existe muito potencial. Tem alguns trabalhos recentes, não relacionados à inovação, mas sobre produtividade de maneira geral, embora produtividade seja um termo muito espinhoso, que considera o uso dessas ferramentas capaz de alavancar ali um bom percentual, mesmo embora a gente saiba que isso tudo é muito subjetivo. Então, eu acho que no final do dia, essa oportunidade de impacto na inovação, ela vai acabar potencialmente existindo, mas muito difícil de ser observada, mensurada, né? Porque serve igual. E tá. Ele disse para eu não mexer aqui. Mente.com e o código funciona. E alguém conseguiu votar? Deixa eu ver se ele está ativo. Porque é para aparecer em tempo real aí. Deixa eu ver aqui. Se funcionar, é para aparecer a votação em tempo real. Cadê? Não dá para dar um zoom, não? A rede caiu, a rede caiu. A rede caiu. Vamos abortar. Eu acho que a rede caiu. Ele atualiza em tempo real a votação de vocês. Quer tentar de novo? Dá um refresh aí. Dá um refresh aqui. Deixa, a rede caiu. Pode fechar. Pode desligar lá. Não deu certo, pessoal, desculpa. Eles disseram que ia dar, a gente foi otimista, não foi? Teve uma degeneração do prompt, uma frustração. E para quem conhece o Mentimeter, vocês iam votar em tempo real e aparecer as barras. Não, vocês estão votando, mas eu não consigo visualizar. Mas se vocês votarem, eu vou saber o resultado. Eu divulgo daqui a pouco quando a internet voltar. Tá bom? Vamos continuar aqui. Microfone lá, Guilherme, isso. Cadê o microfone? Posso passar para o Guilherme primeiro, que ele tinha levantado o bracinho? Tem aqui na frente, ó. Guilherme, Márcio, esse... Como é que tá o nome?
Vinícius aqui, depois Chain lá atrás, tá? Oi? Tem vários aqui, ó. Bom, boa tarde, meu nome é Guilherme Travassos, sou da UFRJ. Oi, Nabor, tudo bem? Não, assim, é muito oportuna essa discussão e é bastante interessante. Vocês colocaram alguns pontos fundamentais e eu tenho observado com discussões e projetos, experiências, essa hype. Primeiro, dessa questão de inteligência artificial, eu sei que aí está muito focado na questão da inteligência artificial generativa, etc., né, que sempre cria uma polêmica grande. Primeiro, o que é essa tal de IA que a gente tanto está falando? Eu, no fundo, acabo sempre imaginando que tudo é software. Então, e me preocupa muito esse movimento que tem ocorrido, né? A gente já passa por essas ondas. Eu não sei se essa questão da gente ficar mais velho, a gente vai assistindo essas ondas temáticas ao longo do tempo na computação. E agora a gente vem, eu acho que felizmente está saindo daquele negócio de GitHub, Open, não sei das quantas, e agora vai chegar nessa coisa de já passamos por aspectos e tal, que foram mudanças interessantes. Mas me preocupa muito, quer dizer, os aspectos éticos, a Edna colocou de forma muito clara, estão praticamente em aberto. A gente tem preocupações, mas não tem solução, né? A expectativa de atendimento, o Gustavo também colocou de forma bem clara, a gente tem esperança, mas ainda não tem a solução completa, né? O próprio Keynote de manhã colocou isso de forma muito, muito clara, né? E Nabor também trouxe aí essa coisa, e aí ele já foi você já foi, Nabor, num chão de fábrica talvez mais básico, que é a questão do código, e eu ter, beleza. Mas e a engenharia? Né? Cadê a engenharia? Nós estamos construindo uma geração, me perdoem, de idiotas tecnológicos. Tá? Não tem mais abstração, não tem mais arquitetura, não tem mais reflexão, não tem mais conceituação. Tem um bando de gente preocupada em escrever código em Python, JavaScript, ou seja lá o que for, que não serve para absolutamente nada, já que eu consigo gerar isso de forma direta, se eu souber explicar o que precisa ser gerado. Então, como é que vocês enxergam isso? Eu tenho estado muito preocupado com isso. Os nossos modelos curriculares, e aí falando do ponto de vista da academia, são absolutamente ultrapassados, né? Nós não tratamos as questões de engenharia, nós estamos num cenário de engenharia de software, de fato. Parece que a nossa preocupação sempre é só código, está todo mundo muito feliz com código. Eu quero que o código se lixe. O percentual de esforço de código em qualquer projeto é muito pequeno. Onde é que está a engenharia? Como é que a gente vai resolver isso com essas ferramentas? Né? Como é que nós vamos preparar o nosso povo, o nosso profissional, para abstrair? Aliás, Nabor, o seu orientador sempre chamou muita atenção sobre isso, né? Eu me lembro de uma palestra muito legal dele no SBES, sobre o quão difícil é ensinar abstração. Onde é que está isso? Nós estamos transformando o nosso conjunto de profissionais num bando de autômatos que sentam ali e ficam esperando uma mágica sair de um negócio desse aí que eu sei lá qual que é. Para mim não me interessa qual que é. Parece que a gente está voltando ao velho sonho de 30 anos atrás, que todos os processos iam ser automatizados, as ferramentas case iam resolver o problema do software, né? E que alguém ia apertar um botão mágico em algum lugar e ia sair com solução de produto do outro, porque era tudo ser automático. E não é. Não é. A palestra de um Keynote de ontem mostrou isso, a Keynote de manhã mostrou isso. Nós não resolvemos problemas fundamentais de software ainda, não entendemos o fenômeno do software e estamos acreditando que vai acontecer um milagre tecnológico por conta de uma capacidade computacional que tritura dado que foi organizado em algum ponto e dá a solução parecida no presente. Eu tentei usar o ChatGPT 3 vezes.
As 3 perguntas que eu fiz a ele não me respondeu. Eu desisti e prometi que nunca mais eu usar isso. Tá? E são questões que estão em aberto em engenharia de software. É claro que ele não vai responder. Não resolveu? Esse é o nosso problema. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Muito, excelente colocação. Excelentíssimo. Por favor. Eu vou responder no nível da minha participação, no nível pessoal, né? Obviamente que o grosso do uso é nível de código, né? Eu estava brincando, conversando com os colegas, quase que programar no nível da função e do método virou assembly, né? A gente chega nesse nível, a gente manda fazer. Mas eu tive alguma experiência nível de arquitetura também. E nesse treinamento todo tem muita informação arquitetural lá, que pode ou não ser valiosa. Então eu tive umas discussões arquiteturais, por exemplo, na minha ferramenta nova versão, ela tem um back-end, que a ferramenta atual não tem, é toda local. Então eu discuti com ele, dependendo da natureza do meu dado, que dado no back-end que seria ideal, um NoSQL, qual NoSQL, etc. E essa é uma discussão arquitetural. Os prompts eram nesse nível. Quando eu optei por fazer o DynamoDB na AWS, para quem conhece, eu falei, agora eu quero um script para, dado o meu CSV, eu chamar um comando e eu fazer o upload para o S3, chamar o script que do S3 faz o carregamento no DynamoDB, coloca as propriedades no JSON, porque é assim que tem os frameworks, ele me deu isso tudo. E aí agora eu faço o baixo nível do script, que cada vez que eu tenho um CSV novo, vai direto para o Dynamo. Todos os scripts foram feitos por ele comigo. E a discussão de ser Dynamo ou não, e por que seria o ideal ou não, inclusive para volume de busca, tudo também foi com ele, que eu considero mais nível arquitetural, né? Então dá para usufruir dele também em níveis mais próximos do que seria da nossa engenharia de software. Mas eu concordo que o grande caso de sucesso está no nível de código, e o meu Morpheus aqui, o meu representante, colocou isso de propósito, porque eu falei de código, mas o tema é impacto na engenharia de software. Então, se ele já é melhor do que nós como engenheiro de software, é uma questão para provocar certos membros da plateia que não estão mais anônimos, que estão sentados ali, como o Guilherme. Né? Isso é uma questão para, inclusive, questionarem, discordarem, né? Ou acharem que é uma coisa que é ruim, que a gente vai ficar pior. Eu não acho que nós somos todos idiotas, né? Eu acho que nós estamos sendo espertos usando ele para fazer o trabalho braçal. Eu acho que eu me sinto, e eu botei o Mason de propósito, eu me sinto um melhor desenvolvedor hoje. Eu me sinto mais apto a topar desafios. E eu olho e digo, como é que eu fiz a minha primeira versão da ferramenta sem o ChatGPT? Pode, não sei se... Oi. Ok. Bom, eu vou falar um pouco na área de requisitos. Né? Já tem alguns trabalhos, né, relatando que é mais fácil você especificar requisitos utilizando o ChatGPT. Então, a área de requisitos, a gente, né, conhece os diversos desafios que nós temos para poder identificar uma técnica que vai ser um pouco mais adequada diante de um determinado contexto. Então, assim, nessas leituras eu fiquei refletindo, será que, assim, a gente tem um problema que até hoje ele não foi resolvido, que é a dificuldade, né, de se fazer uma especificação de requisitos de modo que a gente não tenha tanto retrabalho, que não tenha, né, ambiguidade. Aí será que um modelo, uma ferramenta de IA generativa, ela tem a capacidade de fazer, né, uma licitação de requisitos, uma documentação de requisitos melhor do que um especialista da área? Porque mesmo os especialistas enfrentam uma série de desafios. Então, eu ainda acho que, pelo que eu li 3 trabalhos, né? Um que usou uma técnica de modelagem formal para especificar requisitos, mas eu não estou convencida, eu não acho que a gente vai resolver um problema que ele vem, né, que até hoje a gente tem vários problemas relacionados à área de requisitos e que eles vão ser resolvidos com as ferramentas de IA generativa. Podem até que sejam, mas nesse momento eu não estou convencida disso, não. Eu acho que é um pouco complexo, porque por mais que
Eu vim da indústria, né, então assim, eu trabalhei com muitas técnicas de requisitos em diferentes cenários e eu tenho uma grande dificuldade de, às vezes, identificar qual, né, a técnica mais aderente para um determinado contexto. Aí imagine uma pessoa que está começando agora, que não tem essa bagagem de conhecer todas as técnicas, de saber alguns pós e contras aí de umas determinadas, né, situações em que você pode utilizar uma técnica específica. Então, eu não acho que vai ser um resolvedor desse problema, não. Eu só queria fazer uma última contribuição, para que alguma da parte da discussão ela caminhou para vou resolver, vou solucionar e vai acabar, né? E, assim, a minha visão, inclusive naqueles bullets que estava do produto, era que a gente vai apoiar, a gente vai acelerar, né? Eu acho que boa parte do trabalho não tem como ser transferido completamente para a ferramenta, mas a ferramenta ela vai produzir, como o Navô falou, boa parte do trabalho é braçal. Eu acho que é nisso que a gente acredita, né? E se eu pudesse dar um spoiler, um bizu, vai ter uma sessão, depois dessa aqui, de um artigo que ganhou um prêmio de melhor artigo de educação, sobre a avaliação de especialistas e de ChatGPT para perguntas técnicas. Quem será que foi melhor, o especialista ou o ChatGPT? Oh. Ótimo, ótimo. Obrigada pelas colocações. Gente, continuando aqui, rapidinho, Márcio, por favor. Boa tarde, Elisa, boa tarde aos painelistas. Obrigado por essa oportunidade de estar discutindo isso com vocês. Como o Vinícius falou, né, a gente discutiu, inclusive na SES, né, a importância desse tema, porque se você parar para pensar, em 20 e poucos anos de Google, foi a primeira vez que o Google, ele deu uma tremida em relação à concorrência, né? E aí eu queria fazer dois comentários. O primeiro é em relação à produtividade dos desenvolvedores, tá? Eu acho que não só eu, como alguns colegas aqui já colocaram alguma coisa do ChatGPT e afins nas suas disciplinas. E no meu caso eu pedi para eles, os alunos, compararem o ChatGPT contra o EvoSuite, que foi até citado pelo Gustavo, se eu não me engano. E o EvoSuite deu um baile assim, no ChatGPT em contextos de cobertura, matar mutantes, etc. Na geração de casos de teste, no caso. Porém, alguns alunos eles perderam muito tempo no prompt lá, perguntava, e aí ele gerava um caso de teste errado, perguntava de novo, aí ele gerava errado. Aí teve uma hora que o ChatGPT parece que ele ficou com raiva, aí ele alterou o código-fonte para compilar. ele forçou a barra, exatamente, né? E aí a pergunta é sobre essa questão da produtividade. Parece que, às vezes, talvez seja melhor você perguntar uma vez, ele vai te dar já um negócio quase pronto e você já copia e cola e já faz as suas adequações. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, acho que tem a ver com o que a Edna falou, que eu queria também que vocês comentassem, por gentileza, é em relação a se a gente vai se adaptar a essa tecnologia ou não. Por exemplo, se você parar para pensar lá no passado, na Revolução Industrial, criou-se as máquinas e tal, então as pessoas que não sabiam usar as máquinas, elas ficaram desempregadas, né? Mas a gente evoluiu, a gente aprendeu, a gente começou a usar as máquinas e tal, e aí, consequentemente, a gente se adaptou àquele momento. Também queria ouvir vocês nessa questão da adaptação, seja na educação, seja na programação. Obrigado. Eu acho que a primeira é sobre produtividade, né? Assumindo que seja sobre produtividade, né? A primeira? Então, assim, primeiro que produtividade é um tópico sempre espinhoso, né? Como é que a gente vai saber se, de fato, a gente está entregando mais, né? Tem várias formas de cair numa cilada fazendo isso. Mas, assim, eu acho que em cenários específicos, cenários mais cuidadosamente desenhados, como, por exemplo, escrita de casos de testes, eu acho que dá para a gente entender maneiras de avaliar produtividade em contextos muito específicos. Como você falou, né, a EvoSuite era bem melhor, mas ela gera um código muito difícil de ler. Muito difícil de ler. Que, de certa forma, ele compila, ele tem boa taxa de cobertura e etc., mas a pessoa não entende o que está rolando ali.
Por outro lado, o ChatGPT já consegue criar um código que tenha mais qualidade de legibilidade, porém, inclusive com chances dele não compilar. Então, a produtividade aí a gente pode avaliar de a gente ter testes funcionando, que possam ser facilmente integrados na base de dados, mas testes que eu também consigo entender o que eles estão fazendo. Então, eu acho que, novamente, do ponto de vista de quem já sabe o que quer fazer e está bem direcionado à atividade, tem, inclusive, acho que é um artigo de UPSLA do ano passado, desse ano passado, que descreve esse cenário de utilização do ChatGPT. Quando você já sabe o que você quer fazer, só que você, de fato, não quer fazer o trabalho braçal, você consegue acelerar muito o outro lado. Quando você quer ser mais exploratório, como o que Nabu falou das decisões arquiteturais, você eventualmente pode caminhar para lados mais subjetivos, que talvez, não sei se Nabu experimentou isso no uso dele, mas com respostas mais vagas e que sejam difíceis de decidir qual é, né? Então fica muito em cima do muro. Então, para cenários em que você tem mais ciência do que deve ser feito, porém é o trabalho braçal de fazê-lo, me parece que a possibilidade de acelerar seja maior do que no cenário que você está mais explorando os caminhos possíveis. A outra pergunta que me falhou. Né, tá cheio de meme, vou passar para o senhor do meme, tá cheio de meme aí falando que quem não utilizar a ferramenta vai perder o emprego para quem utiliza a ferramenta. Né? Então, assim, eu acho que a adaptação, ela é meio que necessária, né? Então, eu não vejo o outro lado. Isso, então, podemos continuar. Isso. Aqui na frente. Olá, boa tarde, parabéns. Mas relacionado à questão de privacidade e ética. Eu vejo o pessoal abordando muito essa questão na União Europeia, mas eu não vejo muito um debate assim, eu não sei se eu não estou acompanhando direito, mas nas duas maiores economias, Estados Unidos e China. Como é que está essa visão desses dois países? E se existe algum estudo para... se essas restrições não deixam de ser restrições, né, éticas, boas restrições, mais restrições, que limitam o desenvolvimento dessa tecnologia. Por exemplo, se um país deixar de aplicar essas questões, qual vai ser o nível que essa tecnologia, o avanço dessa tecnologia pode ser afetado? Bom, o que existe, né, até no próprio site da União Europeia, em que faz uma comparação das leis de proteção de dados, são as diretrizes para a garantia da privacidade de dados, mas não uma discussão no âmbito da ética. Então, o primeiro guia que foi lançado é o da União Europeia, no contexto da GDPR, mas ainda não tem exemplos práticos da implementação dos princípios e dessa garantia. Então, a gente, né, tem todas as questões envolvidas de privacidade, né, as leis, né, a lei americana e tudo, mas, né, ainda não surgiu no contexto da IA generativa. Tá? No Brasil, a gente, falando daqui, a gente ainda não tem nenhum mapeamento para a própria LGPD para os princípios éticos, né, internacionais que precisam ser cumpridos com a lei. Então, a gente tem uma série de diretrizes para garantir a privacidade dos dados dos usuários. Mas essas diretrizes também, né, tem vários estudos aí, já tem vários colegas que estão pesquisando sobre a LGPD, a gente sabe que boa parte dos próprios, do time de desenvolvimento não possui o conhecimento necessário para poder implementar esses princípios. Porque, por mais uma, né, também a gente tem, dentro dos princípios de privacidade, 40 preocupações que precisam ser implementadas. Não tem um exemplo prático disso, de uma implementação. Então, no nosso contexto, assim, né, eu acompanho um pouco da discussão da LGPD, e, de repente, até depois Juliana pode me ajudar, mas nem a NPD tem a discussão relacionada à ética ainda para as aplicações no contexto de IA. E aí a gente não está nem falando de IA generativa. Tá? No Brasil, a gente não tem, ainda não foi feito esse mapeamento dos princípios da legislação para a ética em IA, tá? Como nos outros países na União Europeia, que já está mais amadurecido. Tá?
Tá, joia. Obrigada, Edna. Eu vou passar lá. Na verdade, a gente vai até... Temos mais uns 6 minutinhos aqui. Eu vou passar para o Chaim lá atrás, que tinha pedido o microfone, né, Chaim? Onde que está? E depois, a última lá para o Vinícius, que ele pediu. A gente pode dar para o Vinícius de novo? Ou alguém quer pular o Vinícius? Rapidinho, Chaim lá atrás. Ah? Ah, meu Deus do céu. Vinícius, você gastou a cota. Vou passar para a Juliana aqui, ó. Só para finalizar, tá, gente? Oi, então, boa tarde. Obrigado pelas considerações. Então, a minha pergunta é mais filosófica, assim, né? Eu sou de um tempo que eu sabia o telefone de todo mundo lá, da minha tia, do meu tio, né? Hoje eu sei da minha filha e da minha mulher. Da minha irmã, não consigo ligar para ela se eu perder. Né? Eu lembro de um professor que a gente entrava na aula, a gente tinha um ditado, né? Então, exceção, concerto de canto. Então, hoje em dia, você escreve e já corrige para você. Né? A minha pergunta, na verdade, tem a ver com o seguinte. Será que, se a gente usar muito essas ferramentas de suporte, será que a gente, como programador, se a gente não vai perder a capacidade de fazer... Será que a gente não vai fazer pastiches de códigos que já existem? É essa que é a minha pergunta. Né? A professora Silvia, ela discorda completamente de mim aqui. Ela falou que eu sou um old school total aqui, que ela acha que essas coisas vieram para melhorar. Né? Mas assim... Então, pode falar aqui, professora. Não, eu não discordei totalmente. Eu só falei que vai sobrar coisas muito mais interessantes para a gente fazer. A gente não vai ter essa necessidade. É só isso. Então, a última coisa que eu queria falar é o seguinte. Recentemente eu vi uma coisa assim, né, que lá no início do século XX, né, as pessoas falavam assim, a Coca-Cola tinha cocaína, né, por isso que é Coca, né? Aí a pessoa falou assim, ó, lá, talvez aqui 50 anos, a gente vai falar assim, não, como que a gente deixou criança usar celular, tela, né? Isso aí foi super deletério para todo mundo. A minha pergunta é o seguinte, será que a gente não está entrando numa seara que vai ser super ruim, mais ou menos na linha do Guilherme, né? Será que a gente não vai perder a capacidade de gerar coisas novas e interessantes? Essa tua preocupação, que eu também compartilho, entrega a nossa idade, né, Marcos? Se eu disser para o meu filho mais novo, que tem 21, que eu antes sabia o telefone ele falou, é um não problema. Ele não quer nem entender o que eu estou falando, faz o menor sentido isso para ele. É um não problema. A gente está vivendo essa nossa transição. Nós estamos na transição. Eles não estão nem sabendo que tem transição. O novo para eles é tudo. Mas eu acho que a gente tem mais liberdade para criar quando a gente perde menos tempo fazendo o braçal. Programar e desenvolver software, de novo focando um pouco mais no nível da programação, é muito criação, tentativa e erro e o braçal. E aí, Cris, lembra que o nosso manual de LaTeX no laboratório do mestrado, todo mundo programando em LaTeX, todo mundo pela primeira vez. O pobre do manual, por causa do suor e da manipulação, as folhas iam... E uma vez que o manual estava, quanto tempo você levava para descobrir o comando que faria? É muito tempo perdido com atividade improdutiva que a gente... Então, é um ganho de produtividade. Só para fazer um ponto, Márcio, com o 4, com a versão do Code Interpreter, às vezes ele vai me dar um código, e ele demora para me dar, porque ele roda, não dá o resultado que eu queria, ele tenta, aí ele fala, desculpa, eu não fiz nada, estou só esperando. Aí ele faz umas 3 vezes até que ele acerta, às vezes. E aí ele já me dá um código que ele garante que funciona. Então, a experiência de quem usa o ChatGPT, dá o código para você, copia e cola, põe dentro, hoje está dispensando tempo e recurso. Eu aconselho pagar os $20, vocês vão agradecer. Faz muita diferença, porque ele se corrige o tempo todo. Então é isso, só foi uma observação. Muito bom, muito bom. Gente, só para última pergunta, Juliana aqui, tá? Acho que a conversa está boa aqui, né?
Podíamos ficar o resto aqui da tarde conversando, mas a gente tem um coffee break agora para a gente voltar para outra sessão, então a gente precisa, daqui a pouquinho, finalizar. Eu estou me sentindo a Xuxa com esse negócio aqui. É massa isso, né? Gostei. Isso é coisa do passado. Isso é coisa do passado. A galera sabe quem é a Xuxa, ela voltou. É mais do que o chat GPT, porque ela foi e voltou. Edna, só para complementar, assim, perfeitas suas colocações. E eu queria trazer para a comunidade uma discussão que eu estou tentando trazer em todo lugar que eu passo. Inclusive, a gente vai discutir, cadê o professor Rohit? Dia 2, né? E a gente vai discutir lá na VITS exatamente o tema desse painel. E sobre o que foi colocado, assim, a LGPD e o marco legal da IA não veio para atrapalhar a inovação. Veio para regulamentar o caos. Eu sempre faço a seguinte pergunta, quando vocês reclamam ou pensam em reclamar sobre as legislações, quantos aplicativos vocês trabalham desenvolvendo? 5? 4 projetos? 3? Quantos aplicativos tem no seu celular instalado? Você é mais titular do dado do que desenvolvedor. Você tem uma propensão muito maior de sofrer dano na sua vida real com a falta de regulação e o uso louco dos seus dados pessoais do que você como desenvolvedor. Então, pense 10 vezes antes de fazer as coisas copiando e colando, sem ética, sem lei, porque antes da gente ser desenvolvedor, e eu sou desenvolvedor e gosto de ser, eu sou usuário titular do dado. E aí eu acho que não vem para atrapalhar a inovação, eu acho. Eu acho que precisa ter um equilíbrio para que a gente faça isso de forma saudável e que a gente não tente depois olhar para trás de uma coisa que não volta mais. Vou dar um exemplo bem prático. Se alguém for presa por um problema de dado pessoal, de incidente, você pode soltar e pedir uma indenização para o Estado. Mas aqueles dias que ele passou na cadeia, inocente, não volta atrás. Então, a gente não precisa vivenciar vários problemas reais desses para a gente pensar como é que a gente codifica, arquiteta, faz a engenharia de requisitos, implanta sistemas e faz a evolução. E com relação à IA, como é teu nome? Que eu esqueci. Vinícius perguntou sobre como é que está e qual é o impacto nas outras legislações. Existe um PL, chamado PL, Projeto de Lei 2338, que regulamenta o marco legal da inteligência artificial no Brasil. Ele está em tramitação no Senado em última instância, para ser votado e sancionado pela presidência, e impacta a nossa profissão. Um dos pedaços desse PL existem restrições de algoritmos, arquitetura e pensamento computacional. Existem questões sociais no PL que, se for aprovado, a gente não pode, não é nem fazer o código e ver se vai vender. É pensar na solução como essa, porque a lei já traz uma proibição. É uma proibição de pensar em tipos de inteligência artificial que vão rodar com dados de brasileiros ou no território nacional ou com empresas afiliadas ao Brasil. Então, a gente precisa se atentar. As questões éticas não vão ser mais última disciplina do último período que a gente vai ver superficialmente para terminar o curso. Vai impactar no nosso dia a dia de codificação, a pensar no sistema, a implantar, com um pequeno detalhe, responsabilidade sobre os nossos CPFs. Essa é a grande diferença. A LGPD e o PL, se passar do jeito que está, quem vai pagar pelos danos é o CNPJ, como controlador de dados, e o CPF. Quem é o CPF? O programador, arquiteto, gerente de configuração, gerente de projeto. Então, a gente saber programar e não ter responsabilidade, a gente não fez nada. Era um complemento ético aí para a comunidade repensar e me ajudar nesses estudos aí, para a gente trazer evidências e soluções práticas. Porque as duas leis são principiológicas. Diz tudo e não diz nada. É pior do que o chat GPT. Tá, joia. Muito obrigada, Juliana. Vocês querem fazer o comentário? Não. Gente, acho que a gente chegou aqui no tempo aqui, e passamos um pouquinho aqui. Eu acho que o papel de um painel e um congresso desse, como o CBSoft, é esse mesmo, né? Levantar os pontos que estão aí em alta, opiniões diversas, preocupações, principalmente éticas, vantagens, benefícios, limitações. Então, eu acho que cada um de vocês que está aqui, se conseguir
Tem muita coisa ainda, né, que precisa ser resolvido, engenharia de software, desenvolvimento, tem muita coisa. Então, se vocês levarem um pouquinho desse resultado, dessa discussão aqui, eu acho que já estamos muito felizes. Tá? Obrigada, viu, gente? Obrigada pelos painelistas aqui.